Estamos aqui com duas personalidades aqui no âmbito jurídico dos produtos estruturados, dos fundos. Tenho aqui o prazer de falar com Augusto Frigo, que é da Frigo e Felsk Advogados, e Michele Quadros, que é a nossa diretora de compliance aqui da Azumi DTVM. Sejam bem-vindos. O Augusto tem mais de 10 anos aí de experiência nesse segmento. A Michele tem mais de 18 anos de experiência nesse segmento. Então, aqui a gente está bem amparado para conversar com vocês sobre a questão do âmbito jurídico de um fundo de investimento e do processo interno aqui de uma administradora. Frigo, um assunto que está em pauta aí, a questão do FIAGRO. A gente gostaria de saber o que você pode falar em questão de tributação, a questão da formatação desse fundo que foi assim aprovado rapidamente, levando em consideração os fundos imobiliários, caso haja terrenos, terras dentro de um fundo imobiliário, de um fundo agrário, e também a questão de crédito, Ele segue uma questão de FDICs, se caso tiver títulos de crédito dentro desse fundo. Poderia falar um pouquinho sobre? Claro, Leandro. Obrigado pela oportunidade. E o que a gente pode falar hoje dos FIAGROS, Além de ser um produto fantástico que está nascendo no mercado, revolucionário, eu diria, porque ele nasce com apesar de ser um FDIC, é um FDIC agro. Apesar de ser um fundo imobiliário, é um fundo de imobiliário agro. Também temos os fundos de investimento em participação agora enquadrados como agro. O que eles diferem dos FIPs normais, dos FDICs normais e do FII? Essencialmente, o tipo de ativo que eles podem ter e a tributação que eles obedecem. Tem uma série de incentivos fiscais para os FIAGROS, sejam eles FDICs, FIIs ou FIPs. Por exemplo, só a título de exemplo, temos nos FIIs, a gente pode integralizar, pensando no FII urbano, que a gente já está acostumado. Quando eu vou integralizar um imóvel, eu tenho que integralizá-lo hoje a valor justo. Ou seja, vamos pegar um exemplo muito simples e cotidiano. Se eu vou integralizar uma laje comercial que alguma família, alguma empresa está carregando em seu balanço, adquirida em 2010, ela vai estar valendo 6 milhões de reais. Teve uma valorização nesse mercado. Hoje ela vale 12. No ato da integralização, eu vou ter esse delta que eu vou ter que recolher essa tributação, pensando em fundo de investimento imobiliário urbano. Já no FIAGRO, o regulador trouxe uma novidade. O que ele fala? Na integralização de terras, ou seja, se eu for integralizar uma fazenda, eu tenho o diferimento tributário. E a gente não vai ter que discutir isso, se existe ou não no CARF. Isso consta da lei hoje. Obviamente, existe uma potencialidade do fisco de futuramente talvez trazer isso à discussão, porque o benefício é deveras interessante, mas hoje, se a gente montar um FIAGRO, e convido vocês a montarem um, inclusive, porque no mercado todos os que existem neste momento estão pré-operacionais. Na última segunda-feira existiam 7 FIAGROS, dos quais 6 eram FIIs e 1 era FDIC, e desde então não tem nenhum operacional. Existe a chance aí de serem um desbravador desse mercado. Bacana, bem bacana. E em termos de fundos, quais fundos que você vê que tem mais potencial para os próximos anos, assim, com relação tanto na questão da normativa dos FDICs, da nova normativa que vem entrar em vigor aí nos próximos anos, e com relação também a FIAGRO, que tem uma correlação. Sim. O que você acha, quais fundos que você acha que tendem a se destacar? A gente vê FDIC de todas as formas, hoje em dia. E eu queria saber a procura lá no seu escritório, como que está essa questão? Atualmente temos montado um número interessante de FDICs, é um mercado que vem crescendo, ainda mais com a taxa de juros reduzindo. A saída da renda fixa para renda variável e para outros ativos que têm sido possibilitado pelo momento econômico do país, mas fazendo essa correlação, hoje tem uma possibilidade da gente montar um FDIC fechado, pensando no agro, da categoria agro, com distribuição em bolsa. Hoje a gente tem uma restrição quanto ao público-alvo, ou seja, a gente só pode vender FDIC, só podem investir em FDIC investidores qualificados, ou seja, aqueles que, de maneira muito simplista, possuem mais de 1 milhão de investimento no mercado.
Nesse sentido, o que a nova resolução que você citou tende a trazer? Ela tende a trazer, segundo o que foi aberto pela Comissão de Valores Imobiliários neste ano para a audiência pública, que nosso escritório se manifestou inclusive, a possibilidade de distribuição de FDICs para público geral. Existe uma grande chance desta matéria passando, existir um boom dos FDICs para o varejo, que nem a gente está vivendo nesse momento hoje com os imobiliários, né? Todos os amigos que a gente acaba conversando falam, você viu o fundo imobiliário ABC? Pô, é legal, vai ter o IPO do fundo imobiliário, tem um ganho interessante, uma característica de renda fixa, paga mensal, enfim. Eu acredito muito nisso no futuro para o FDIC também, porque é um produto diferenciado, né? O segredo do FDIC é sempre o crédito, com casas experientes dando crédito e com um bom administrador fiduciário atrás. É um produto espetacular. Maravilha. Já aproveitando o gancho, Michele, questão da análise de cadastro de cotistas, né? Aproveitando essa questão do investidor qualificado, muito se evoluiu na questão da diligência em cima, né, desses cadastros. Fala um pouquinho sobre isso, como que a evolução tecnológica ajudou aí essa esteira de processo de cadastro, de avaliação de cotistas, entre outros. Sim, antes era feito tudo manualmente e sempre com papel, então a tecnologia veio para agregar. E na área de compliance, a Azumi ela já nasce com prestadores de serviços, onde a ferramenta de compliance ela evoluiu nesses anos. E todo o processo, desde a parte de cadastro até o momento final da diligência da Azumi, ela já é totalmente tecnológica. Então isso veio agregar, por exemplo, dando um exemplo agora da nova instrução da política de lavagem de dinheiro, a Azumi ela já nasce com a adequação da nova instrução 617, que é da lavagem de dinheiro. Então todo o processo, desde o momento do cadastro inicial, tanto de pessoa jurídica ou de pessoa física, ele já é eletrônico, tem um upload de documentos que o cliente ele não tem nenhum contato com o papel, então é tudo digital, toda a checagem de documentação, estamos falando aí da parte de negligências de documentos ou de falsificação, já é feita toda sistematizada, e até o momento final que o compliance avalia se essa empresa é uma empresa falsária ou se o beneficiário final tem alguma negativa na política de lavagem de dinheiro, é toda sistematizada. Então essa evolução, tanto na forma de apresentar uma diligência, como também na parte tecnológica, foi uma evolução muito grande, e a Azumi já nasce com essa operacionalização do sistema de compliance bem robusto. Frigo, a questão, se um cliente chega, olha, quero montar um FDIC, né, o que ele deve fazer? Como que ele deve seguir? Ele tem que procurar um administrador, procurar um gestor, né? E a questão da estrutura desse FDIC, como que você age, como que você fala com esse cliente, como que você indica o que ele precisa fazer? A primeira coisa que a gente olha quando vai montar um FDIC é qual é o tamanho da carteira que ele estima ter. Para a gente ver, eu brinco que todo produto é bom desde que ele consiga ter um equilíbrio financeiro adequado, né? O FDIC, a nossa conta lá no escritório o cliente tem que ter um giro de 20 milhões de reais ano para ele empatar. E o empatar, muitas vezes, já é ter um benefício fiscal, ele já vai ter aquele diferimento que ele não teria, pensando num FDIC que veio de uma factoring. Só na montagem do FDIC, ele vai ter mais de 40% de ganho fiscal. No FDIC, eu vou olhar o giro, a gente vai apresentar, nós, enquanto escritório, vamos montar regulamento, o contrato de cessão, auxiliar na formalização do contrato de gestão, a interação com o administrador, com o gestor, com o custodiante, escriturador, explicar quais são os custos envolvidos nessa operação e orientá-lo para que busque uma boa administradora, uma boa gestora e siga com essa operação. Por que o cliente geralmente nos procura?
ele já tem, muitas vezes, uma operação de crédito ou carrega algum crédito com algum tipo de ineficiência fiscal em seu balanço, pensando num precatório. E quando ele nos procura, ele busca otimizar aquilo. Uma factoring, que eu acho que é o exemplo mais simples. A primeira pergunta é, você gira, em média, 20 milhões ano? 20 milhões ano é ter 5 milhões e ter um duration de carteira aí de 90 dias e girar esses 5 milhões a cada 90 dias. Plenamente viável para uma estrutura de factoring. Se ele gira isto, já é absolutamente viável a estruturação de um FDIC, pensando já nos custos de administrador, gestor, custodiante e a própria consultoria de crédito, que muitas vezes é a própria factoring que a monta, né? E só a vantagem que ela vai ter é muito grande. Tem FDICs que nós montamos que em pouco mais de 3 anos ocorre só em razão do benefício fiscal, dobra-se o capital dentro do FDIC, né? É o que eu brinco, né? O FDIC, o segredo é sempre como dar o crédito, qual é a análise de crédito adequada e os prestadores de serviço atrás, né, aptos de maneira rápida e informatizada a dar o suporte para o consultor e para o gestor para barrar o que não é bom e já andar com a formalização perfazendo aqueles ativos. E quando o cliente ele quer montar um FDIC para alavancar, né? Ele faz a emissão de cotas subordinadas. Perfeito. Né? E depois ele lança as seniors, né? Que é praticamente um título de renda fixa. Né? Essa proporção de alavancagem, a questão de como ele faz isso, até falar um pouquinho sobre subordinadas, sobre as cotas seniors, né? Você poderia falar um pouquinho? Claro. Quando o cliente busca a alavancagem, vamos pensar, voltando para o exemplo do FDIC que eu usei. Eu tenho um FDIC de factoring, comecei a montar, rodei minha operação, tenho track record, a operação está rodando perfeita, eu tenho mais crédito para tomar no mercado do que efetivamente eu tenho dinheiro para fazer a antecipação do recebível. Eu faço uma oferta 400 ou uma 476, dependendo do tipo de público-alvo, 400, né? Quando o público geral, 476, quando você buscar investidores profissionais, observadas as restrições de cada uma destas ofertas, e capturado esses recursos, feita a oferta, como você disse, como se fosse um título de renda fixa, pagando IPCA+, ou CDI, o benchmark adotado naquela oferta, capitalizado esse recurso, todo o excesso do que render aquele recurso, ou seja, se eu dei um benchmark IPCA mais 6 e eu estou fazendo a antecipação de recebível onde está me gerando IPCA mais 12, a diferença vai ser toda acruada à cota subordinada. Ou seja, é uma forma de alavancar a sua operação, né? Além de alavancar, você vai gerar um resultado em cima das cotas seniors para o subordinado, onde toda a diferença do benchmark, se tiver IPCA mais 8 e tiver rendendo IPCA mais 12, esses 4% vão ser acruados na subordinada. Tem casos emblemáticos no mercado que ocorrem 2, 3 alavancagens e depois o cotista subordinado ele cessa porque ele gerou recurso suficiente para tocar a operação dele em um ponto de equilíbrio onde ele não vai pagar mais prêmio para fazer captação no mercado, mas é um instrumento muito interessante e fundamental, né? Depende do tipo de FDIC. A gente tem FDICs de cadeia de fornecedor, FDIC de financiamento, tem algumas possibilidades aí de serem montadas. E o próprio FDIC Agro agora. Então, já ia aproveitar também e falar do FDIC Agro. Questão de investidor estrangeiro em FDIC Agro. O investidor estrangeiro, até então, ele é proibido de comprar terras aqui no Brasil. Através do FDIC Agro, seria possível o fundo adquirir terras e o cotista ter cotas. Ser estrangeiro? Hoje existe essa possibilidade dele ser estrangeiro. A norma não trouxe uma restrição, não tem nenhuma portaria, nenhuma lei nesse momento impedindo a detenção de cotas por estrangeiros de, por exemplo, um imobiliário agro ou um FDIC agro, onde, dependendo do mecanismo, ou um próprio FIP agro, onde o objeto da empresa sejam terras, investir em terras. Bacana. Michele, a gente está falando de bastante dados aqui, né, importantes. Eu queria aproveitar para perguntar para você a questão da proteção de dados. Hoje tem uma nova normativa vigente, né? O que impacta isso daí
dentro do nosso ecossistema aqui. Sim, a Lei de Proteção de Dados ela veio para proteger o cliente, o investidor, e também para proteger a instituição. Então, todos os dados sensíveis desses clientes, a Azumi está preparada com a Lei de Proteção de Dados, pois as nossas ferramentas tecnológicas, elas exigem que a instituição esteja protegida com esses dados sensíveis, onde o cliente tem essa segurança que os dados dele não vão ser divulgados. Então, assim, a gente tem uma capacidade tecnológica, uma segurança cibernética, aonde está adequada à Lei de Proteção de Dados. Fora isso, toda a parte de recursos que o cliente também vai ter diretamente com os nossos sistemas, ele também está ciente dessa proteção que ele vai ter com os sistemas que ele vai usar de terceiros dentro da Azumi DTVM. Legal, legal. Voltando um pouquinho para o Fiagro, o investidor estrangeiro, para ele investir aqui no país, o que ele precisa? Um representante legal, né? Exato, ele precisa ter um representante, um INR, ele precisa ter um representante, uma instituição financeira, que vai ser esse representante legal também, e o cadastro numa corretora para fazer, uma corretora, um banco apto a fazer essa administração de recursos para ele, esse aporte, né, essa representação. Tem que passar pelo PLD, pelo QRC, ver quem é o beneficiário final, a fim de evitar estruturas que não são adequadas, mas hoje a gente tem uma regulação favorecida para investidor não residente, né? Até potencialmente a reforma, nesse momento hoje a gente pode falar que a gente tem uma regulação mais favorecida para entrada de recursos no país. Entendi. Michele, para o investidor que queira abrir um fundo, né, qual o passo a passo que ele precisa fazer aqui dentro da nossa instituição? Primeiramente, ele vai ter o primeiro contato, né, vai ser feito uma análise desse investidor. Esse investidor vai preencher uma ficha cadastral, né, como em qualquer instituição, e aí ele vai fazer o upload da documentação dele, vai ser feita uma análise, uma pré-análise, e aí depois essa análise segue na nossa esteira de processos, aonde ele vai ter um feedback aonde está o andamento do processo dele, e ele vai passar pela due diligence, aonde vê as listas restritivas de Banco Central, ver se não tem nenhum vínculo com lavagem de dinheiro, se ele tiver alguma empresa, pessoa jurídica, também vai ser feita essa análise, e aí todo esse processo, ele, dado de ok no compliance, ele retorna essa informação, tudo pelo sistema, e o cliente, ele tem uma linha que ele consegue ver aonde está esse cadastro dele, qual o andamento desse cadastro. E se tiver qualquer pendência do cadastro do cliente, ele vai ser informado via e-mail de qual pendência, do que precisa, se ele precisa mandar mais algum documento, mas tudo de forma automática, ele não tem contato nenhum com o papel. Bacana. Então, você quer dizer que o cliente ele acompanha o passo a passo do cadastro dele aqui dentro, exatamente. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Tá, então ele sabe exatamente onde está o gargalo, né, onde está parado. Sim. E por que está parado, acelerando o processo de cadastro. Reclamo muito da questão de cadastro com outros... Eu não vou entrar em detalhes, sim. Obviamente, mas é um problema recorrente, né? A questão do cadastro, a questão das respostas, e a informatização tem sido um diferencial e uma solicitação para determinados clientes. Uhum. Eu não sei se você já pode falar, mas eu sei que você tem uma ideia, né, de criar regulamentos já pré-estruturados, padronizados, para acelerar justamente o processo de cadastramento, né, de regulamentos perante a CVM. Você queria falar um pouquinho disso? O nosso escritório tem uma Lawtech dentro dele, né, no qual ela visa a automatização de criação de regulamentos e a digitalização de todo o processo da administração fiduciária, controle de datas, prazos, o controle dos documentos ser todo feito dentro do sistema, abolindo, eu acho que seria muito forte, mas minimizando a utilização da rede, para ter tudo com log, usuário, como que aquela informação é tratada e trazer otimização, né? A ferramenta que o MVP estará disponível já em setembro,
ela faz tudo automatizado e D0, montar regulamentos em D0, tanto de fundos simples quanto aos estruturados simples, que eu digo são os fundos multimercados, renda fixa, ações. Tem sido um grande desejo aí que a gente tem observado alguns players do mercado e algumas tentativas de desenvolvimento sem sucesso, e com muito orgulho eu posso falar que a nossa ferramenta já está rodando em ambiente de teste e já geramos vários tipos de produtos. Só lembrando, pessoal, que o Frigo é o nosso escritório de advocacia aqui também. Tá? E trabalha em parceria conosco, formando essa equipe brilhante que a gente tem aqui na parte jurídica e de compliance. Queria agradecer a participação do Frigo, a participação da Michele. Foi um bate-papo excelente e fica convidado aí para os próximos que virão. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Silvestrini, pelo espaço, e agradeço aqui a atenção de toda a instituição. Obrigado. Obrigado, Michele. Obrigada.